Olá, pessoal, boa noite. Eu estou aqui na minha série Thalita sendo Thalita, nesse 11º dia com uma pessoa muito especial do meu coração, que é o pastor Edson Honório. Gente, pensa que alegria que eu estou nessa noite. Eu estou assim, eu falei para ele, não vamos conversar muito, para tudo que for ser espontâneo, nada. Pastor, seja bem-vindo. Eu quero que o senhor dê um oizinho aí pro pessoal e eu já falo mais alguma coisinha e volto pro senhor de novo, tá? Dá um oizinho aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer falar com vocês, poder estar participando desse momento junto com a Thalita, né? Uma filha do meu coração que a gente tem um carinho muito grande por essa menina, que hoje já é uma mulher, mãe, mas que eu amo demais. E para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui participando deste momento. Então, pastor, para mim também, gente, você que me ouve, eu quero que você entenda que a minha intencionalidade de estar contando um pouco da minha história de vida é que você compreenda que nós precisamos olhar para a nossa história de vida e tirar o melhor dela. Então, hoje começa o Outubro Rosa, hoje começa o melhor mês do ano, que é o mês do meu aniversário. Então, eu celebro a vida e nem sempre foi assim, né? Às vezes você me olha, você nos olha feliz, alegre e não sabe tudo aquilo que a gente já passou. E eu gostaria muito, o que o pastor conseguisse lembrar, né? Porque faz muitos anos, do que ele lembra de mim, como eu cheguei na igreja, de como que eu era, e como que foi difícil o processo, ou não foi, né? Eu, assim, quero dizer para você que está acompanhando a minha série desde o início, sabe que eu já contei dessa história de rejeição que tem na minha vida, e essa questão de paternidade. Então, uma das primeiras coisas que eu mais amei na igreja, quando eu fui lá na igreja do Evangelho Quadrangular, um dia eu fui na casa da minha amiga, e ela falou, Thalita, eu não posso ficar com você agora porque eu tenho que ir para a igreja. E aí eu falei, aí a mãe dela falou assim, ué, convida a Thalita para ir na igreja. Aí eu falei, mas eu tô de roupa de normal, né? Roupa normal, que eu tava fazendo caminhada, disse que queria emagrecer. E aí ela falou, não, vamos. E eu me senti super amada, super acolhida e nunca mais saí desse amor. Então, para mim, tudo se resume nesse amor que foi me revelado, né? Então, eu, com uma história de vida de tanta rejeição, de se sentir inferior, de se sentir feia, e o Senhor me atrai a sua pessoa. Quando eu ouvi o Senhor pregando, a pastora, para mim, assim, vocês resumem amor, né? Mas aí eu vou deixar o Senhor falar. O que o Senhor lembra? Como que eu era? Ai. Então tá você bom. Mesmo faz muito tempo, muitos anos, né? Mas só 20. Só 20. Mas eu me lembro, sim, de quando você chegou na igreja, tá? Aquele primeiro momento, e você, primeiro, tímida você nunca foi, graças a Deus, né? Você não tinha, timidez não fazia parte da Thalita, mas a gente sentia que você tinha, assim, a rejeição e muitos problemas, né? De imediato, eu já sentia, assim, um desejo muito grande de acolher você, né? E foi isso que a gente fez desde o primeiro momento. Você era uma menina que tinha muitas dúvidas na sua mente, e toda vez que a gente se encontrava, que você ia à igreja, você me procurava para conversar. E às vezes nós ficávamos ali conversando, todo mundo ia embora, e eu ficava ali dando atenção e conversando com você, ajudando. Meu objetivo sempre foi ajudar e levar você a conhecer um pouco mais de Deus, porque como pessoa, às vezes eu não conseguiria suprir aquela falta que você sentia, mas se eu conseguisse, e graças a Deus consegui, levar você perto de Deus, Deus conseguiria suprir essa necessidade. Então esse sempre foi o meu objetivo, fazer com que você pudesse conhecer mais de Deus, às vezes do meu jeito brincalhão, às vezes do meu jeito de às vezes até contar algumas piadas, entre aspas, brincando, né? Mas no objetivo de levar você a conhecer um pouco mais de Deus, né? E eu tinha certeza que isso acontecendo, você teria, assim, essa necessidade de um pai
sendo suprida através de Deus na tua vida, né? E hoje eu louvo a Deus por ver que isso aconteceu. Foram anos, né? Tivemos ali alguns anos de trabalho, conversando, e a gente pôde acompanhar, assim, durante o período que juntos estivemos na igreja do Parque das Nações, nós pudemos ver, assim, um crescimento muito grande. Natalita, menina que chegou na igreja com dúvidas, com a mente dela cheia de interrogações, podendo ver essas dúvidas sendo dissipadas de uma forma, né? E conseguir encontrar, assim, um rumo, um ideal, né? Para ser a Thalita que você é hoje. Isso me deixa muito contente de poder ter feito parte, né, dessa história da tua vida e a gente, tanto eu como a pastora Cristina, né, ter conseguido levar você a ter este encontro, vamos assim dizer, com Deus, né, e poder suprir essas suas necessidades e ver você sendo hoje uma pessoa maravilhosa. Não, Isso mas pra gente é tremendo. Isso é, Desculpa. assim, é a base. É a base de tudo, porque quando eu olho para a minha vida, assim, realmente, eu lembro que eu meio que fiz um processo de imersão, né? E quando eu me converti, era no momento de março, abril, e aí foi feita uma campanha de 13 sexta-feira. E aí eu comecei, eu falava, não, eu não quero ser crente, eu só quero ir na campanha para me orar pela minha família, e eu colocava cada sexta-feira eu colocava a vida de um tio meu, e aí sempre eu te contava várias questões, não só minhas, mas de todos da minha família ali, e aí, assim, sempre o senhor com tanta atenção, e realmente essa a realidade era real. As pessoas falavam, nossa, Thalita, eu só vou no escritório do pastor quando ele chama, e algumas pessoas falavam assim, e eu não quero nem ir no consultório lá, no escritório do pastor. E eu falava, eu não, eu vou. E eu chegava antes do culto, e aí o senhor falava assim, com toda a educação, Thalita, você pode ir um pouquinho depois, eu tenho que fazer preparar aqui, aí depois a gente conversa mais. E aí durante a semana, às vezes, eu estava lendo a Bíblia, não entendia, ligava para vocês, pastor, não estou entendendo isso aqui da Bíblia, e se tinha alguma coisa de segunda a segunda, eu estava ali na igreja, e isso antes de eu começar a trabalhar, né? Aí depois eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu chorava, assim, durante a semana que eu não podia ir para a igreja porque eu estava estudando à noite, mas nesse primeiro momento eu fiz quase um processo de imersão mesmo. Não sei se o senhor lembra de ficar assim, grudada. Sim, lembro. E me lembro até depois, quando você acabou mudando do Parque das Nações, né, que ficou longe, e você venceu a dificuldade, né? Lógico, poxa, tinha outras igrejas perto? Tinha, mas eu acredito que era um momento assim que Deus queria a gente perto para que a gente pudesse ajudar você a continuar no processo, né? E você superou esse momento. Eu me lembro que muitas vezes você ia de bicicleta, né? Tal, para estar lá, passar o sábado, domingo junto com a gente, às vezes dormia na casa de alguns amigos, de alguns pessoal da igreja, né? E a gente gastava um tempo junto, né? Ou melhor, ocupava, né? Porque o tempo não foi gasto, ele foi bem empregado, né? E aí a gente podia ajudar você a sair das dúvidas e tal. Acho que um pouquinho dessa barba branca é culpa disso. Ficar até altas horas conversando. E assim, a sua pregação, pastor, ela é muito didática, muito, muito, assim, eu lembro que eu ficava sempre, em toda pregação, o senhor contava um testemunho, às vezes eu lembro que contava o mesmo testemunho, mas eu sempre aprendia algo novo numa história, e às vezes não era um testemunho, às vezes era uma história, na questão até do dízimo, da oferta, em todas as áreas da vida, assim, realmente, para mim, foi a base. Quando eu falo que o senhor é o meu pai na fé, literalmente, e a pastora são, assim, para mim, a minha base no que tange a Cristo. E sempre, assim, eu estava, como eu disse esses dias atrás, eu sou pura emoção. Mas na hora de tomar as decisões, eu sou muito indecisa e tenho muito medo de errar.
E aí a pastora, às vezes até um pouco mais firme do que o senhor para mim, em algumas situações, eu falava, pastora, eu não sei o que fazer, e ela ali firme, mas como foi maravilhoso para mim, e eu sempre aberta, assim, submissa a receber esse alinhamento, porque não foi fácil, mas ao mesmo tempo, eu lembro, assim, que em menos de 2 meses, em 2 meses, eu literalmente me sentia convertida da água para o vinho. Literalmente, assim, foi um processo de muita mudança. Sim, o processo foi muito rápido, né? Mas eu vejo assim, que você tinha uma sede de mudança, né? E Deus começou a suprir em você toda aquela carência afetiva que você tinha, que vinha da questão paterna e de outras questões também que envolvia a família, né? E Deus começou a suprir. E quando Deus começou a suprir, você, vamos usar o termo assim, né? Como você disse, eu sou muito às vezes, de contar história, né? É como se você tivesse bebido aquela água, Jesus, e você sentiu, poxa, eu quero beber mais, né? E você continuou bebendo essa água, e essa água continuou saciando a tua sede, começou a envolver você de uma forma muito grande, e logo você começou a sentir que era muito importante levar essa água para a sua família. E eu me lembro quando você começou a trazer o seu irmão, que hoje está em Portugal ainda, né? Acredito que sim, né? Sim. Você começou a levar ele para a igreja e ele também começou a conhecer Jesus. Depois a sua irmã, que na época era uma menininha, hoje uma jovem linda, né? Que também começou a ir para a igreja junto com você ali. Por quê? Porque você sentiu que aquela sede que você tinha, ela foi saciada. Sabe, eu vejo assim hoje, sabe, Thalita, tem muitas pessoas que pensam assim como você pensava na época, e é comum, eu não quero ser crente, ou eu não quero mudar de religião, eu tenho a minha religião, tá? E uma coisa que a gente entende hoje, aprende, que Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus não é uma religião. Ele não veio ao mundo para fundar uma religião. Ele veio ao mundo para mostrar que existe um caminho de bênção e de vitória. Um caminho que nos leva a desfrutarmos de coisas que muitas vezes não conseguimos e a superar, que isso que é o melhor, né? A gente vive aí, saímos agora do mês onde se comentava muito, que é o mês de setembro, sobre o mês amarelo, sobre o suicídio, e tantas pessoas que entram em depressão e tantas coisas, e nós sabemos que não é só falta de Deus, tem outras questões, porém a falta de Deus, ela pesa muito na vida da pessoa para que ela cometa um suicídio, por exemplo, né? E quando essa falta de amor que a pessoa sente, essa carência afetiva, é um passo para a pessoa ir para as drogas, é um passo para a pessoa entrar em depressão e ser o caminho aí que leva para a ruína, né? E eu vejo que através de encontrar Jesus, as pessoas conseguem superar, né? E foi isso que aconteceu na sua vida. Quando você experimentou a água, Jesus Cristo, e você viu que era bom, você mergulhou de cabeça. Eu quero mais, né? E esse quero mais foi o que trouxe a bênção na tua vida. Glória a Deus. E olha que interessante isso, porque quando a gente vai, né, para Jesus, e muitas pessoas têm esse anúncio, né, das boas novas de uma forma errônea, muitas vezes tem pessoas que querem vir para Jesus e aquela sua dor ou aquele seu problema, ele quer que apague de uma hora para outra, né? Então, assim, quando eu olho para mim, eu me vejo realmente assim, se eu não tivesse Jesus, eu tinha tudo para ser depressiva ou frustrada, mesmo tendo um temperamento, igual o senhor falou. Eu sempre fui desinibida, comunicativa, mas lá no fundo, lá dentro, quantas vezes na sua sala, na sua casa, eu ia, dormia, e aí eu começava a chorar. Então, em momentos mais fechados, a gente se revela mais, né? E às vezes mesmo ali fora, né, coletivamente aberta, mas o sofrimento existia.
E aí é interessante quando você vem para Cristo, você acredita assim, então agora em diante eu perdoe meu pai, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. E aí você vai vivenciando, igual eu tenho 20 anos, né, no Senhor, em Cristo, e muitos problemas ainda não se resolveram, e não é por causa dos problemas não terem sido resolvidos, eu abandonei a Cristo. E também, eu olho para mim também nessa questão emocional, às vezes você fica abalado, às vezes você fica mal no âmbito da emoção, da alma, mas essa água que o Senhor diz, que é tremenda, que é o rio de Deus que eu sinto fluir dentro de mim, e é um fluir que desde lá que o Senhor me ensinou também, quando eu me converti em 2001, no início do ano. Logo em 2002 vieram a Jocum. Então, esse rio eu queria, e desde sempre, para passar para os outros. Então, o amor por almas, o amor por missões já vem em mim. E aí eu nunca deixei assim, eu vou esperar meus BO se resolver primeiro, para depois eu falar de Jesus para as outras pessoas. Se eu esperasse, pastor, eu acho que até hoje eu estaria esperando os BO se resolver, entende? Então, é tremendo isso, quando você consegue atingir, e o senhor falava isso para mim. O senhor, não sei se o senhor lembra, porque é tanta coisa. O senhor falava, Thalita, você tem um discernimento espiritual, mas eu nem sabia o que significava discernimento. Uhum. Eu não sabia, você está entendendo, o que significava discernimento espiritual. Mas eu entendia que eu queria algo além do material, do humano, né? Do humano. Porque o humano não dá para explicar, né? Como que você consegue ter paz no meio da guerra? Dá para explicar, humanamente falando? Que é o que a gente vive, né? É verdade, não tem. Existem algumas questões que superam a lógica humana, né? A pessoa, às vezes, eles querem entender como que Deus pode fazer, mas como que isso pode acontecer. E quando a pessoa, às vezes, fica tentando entender como que Deus vai fazer, ele acaba impedindo Deus de agir. Porque uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, quando o povo de Deus saiu do Egito, estava indo em direção à Terra Prometida. Eles chegaram diante do Mar Vermelho e eles foram até, né, Moisés, e agora? Vamos morrer aqui? Né? E eu costumo dizer o seguinte, naquele momento, o homem de Deus estava orando e ele não sabia o que Deus ia fazer. Mas ele sabia de uma coisa, eu sei que Deus vai fazer. Às vezes, na nossa vida, é isso que nós precisamos. Acreditar, confiar, ter a fé o suficiente para entendermos que Deus vai fazer. Como? Que jeito? O que Deus vai usar é Ele, não somos nós. Então, a nossa fé tem que estar firmada na certeza de que cremos que Ele vai fazer. É impossível, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Ele vai fazer. Vai acontecer. Como que vai acontecer? Aí é outra história. Aí nós vamos ver quando acontecer, porque é aí que Deus vai agir, né? E isso era o que, por exemplo, às vezes eu comentava com você, né? Thalita, tenha fé, acredite que Deus vai fazer, né? E Deus fez. E continua fazendo. O senhor falava outra coisa também, sempre quando eu ia lá chorar, grandes coisas o senhor vai fazer na sua vida e ele está te preparando para grandes coisas. E hoje eu vejo, assim, até me emociona, assim, hoje eu vejo, pastor, que eu tô numa situação que eu falo assim, se não for Deus na minha vida, porque você vai se colocando, você vai se dispondo, então hoje, assim, eu trabalho com usuário de drogas, hoje eu sou assistente social, formada, trabalho em situações super vulneráveis, super difíceis, e aí, quando você pensa assim, aonde que é que Deus vai me usar? Porque antes eu queria e sonhava, o senhor falava, ou qualquer pregador falava, quem quer servir a Jesus, quem quer ser missionário, quem quer fazer a obra de Deus? Já estava eu lá chorando, eu já estava lá, Senhor, me usa, eis-me aqui. E aí, às vezes, eu ficava meio frustrada, que parecia que eu nunca fui enviada, eu nunca fui para missões no sentido intermunicipal, que seja, mas sempre eu estava ali me preparando, e tantas coisas eu já fiz para Deus nesses anos, nesses 20 anos, né?
Mas ainda assim, eu penso que há grandes coisas ainda para acontecer e eu não sei o quê, mas eu sempre me sinto sendo preparada. Sabe quando você se sente sempre sendo preparada? E o senhor sempre falava isso para mim, Thalita, Deus está te preparando para grandes coisas. Aí eu fico, meu Deus, o que é essas grandes coisas? E é interessante que essas grandes coisas sempre trazem bastante problemas, situações que exigem de nós responsabilidade, mas você sente que outros precisam da gente, né? E aí eu me sinto bem nisso, sabe? Como é bom você ter estudado, eu, no meu caso, ter estudado, e através da minha profissão eu ajudo, contribuo, né? É maravilhoso. Então, assim, quem diria, você tá entendendo? Quem diria que uma menina de 15 anos, que tinha tanto BOs, iria prosperar na vida. E essa prosperidade que eu digo é aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor está. Porque, assim, nunca nada foi fácil para mim. E eu acho, assim, quando eu falo que a base do Senhor me ensinar e a pastora me ensinou, vocês me ensinaram a ser forte, sabe? Em Deus. Porque eu lembro, logo que eu me converti, já começaram a falar mal de mim na igreja. Por quê? Porque eu era muito ingênua e abraçava todo mundo. Não sei se o senhor lembra, e eu falava, pastor, estão falando mal de mim, porque eu abraço os meninos, aí eu abraçava do idoso à criança todo, e aí começaram a falar mal de mim. E tantas outras coisas. Então, eu fui muito perseguida em fofoca, em pessoas falarem mal de mim. E aí eu tô lá chorando pro pastor. Não sei se você lembra dessa situação, dessas, né? Foram muitas situações. Uhum. Mas a gente vê assim que, infelizmente, isso acontece de uma forma muito ampla, mas o importante é a gente aprender a superar, né? E hoje você aprendeu a superar, entendeu? E aonde Deus hoje ministra, abençoa, não só a tua vida, mas outras pessoas através de você. Eu fico contente, porque esses dias nós comentávamos, hoje eu tenho, assim, pessoas que eu posso chamar de filhos na fé, esparramados por muitos lugares, dando continuidade àquilo que Deus colocou nas mãos da gente, né? Continuando a pregar, continuando a evangelizar, continuando a ensinar com amor, né? Sim. Porque ensinar, tem muitas pessoas que ensinam, mas muitos, como a própria palavra de Deus diz, né, que uns pregam por inveja, outros pregam por outros objetivos pessoais, tal. Mas o amor de Deus, ele faz a diferença, né? E é isso que a gente sempre tenta passar, o amor de Deus através das nossas atitudes, através daquilo que nós podemos fazer e ensinar, né? E eu vejo você hoje fazendo isso, levando através do amor, né, as pessoas a conhecer um Deus de amor. É um Pai, é um Deus que ama, que é justo, que corrige, mas que é amor, né? Mesmo na correção, ele é amor, né? E esse Deus revelado para mim nessa figura de pai é maravilhoso, porque às vezes quando eu me sinto mal, que tem algumas situações que vêm, né, para abalar a vida da gente, ele mesmo ministra no meu coração, e na Bíblia fala, né, bons pensamentos tem o Senhor a nosso respeito. Então, é uma conexão de que aquilo faz sentido para a gente. Então, assim, às vezes eu falo, gente, se não for, igual o senhor falou no início, não é religião, é essa intimidade, é esse Deus revelado para nós que nos faz permanecer. E hoje eu digo para mim mesmo que o meu maior testemunho é a permanência, porque assim, nem tudo que eu sonhei aconteceu como eu gostaria, ou pode ainda acontecer, ou pode não acontecer. E eu falo, Senhor, se for para não acontecer, eu vou permanecer no Senhor. Então, chegar nesse nível em Deus é como realmente você entender que é muito além desse plano terreno, né? É algo além disso. Sim, e eu sim. quero te mostrar uma coisa aqui. Esse certificado, peraí, deixa eu ver. Certificado de batismo? Não, é parecido, mas é a primeira capacitação de liderança que eu fiz. Curso de capacitação, né? Nesse curso foi aqui, ó, 26 de agosto de 2001. Nesse curso, o senhor preparou a gente para ser líder, você tá entendendo? Então, assim,
Ali, isso em 2001 já, né? Agora esse é do batismo. Olha, sim. Aí, ó, em 2001 eu me converti, em 2003 eu me batizei. Outro BO que acontecia na igreja era que eu já estava na dança e dava aulinha para as crianças, que a gente faz de tudo um pouco, né? Aí os irmãos mais velhos falavam assim, irmã, quando que você vai, como que sepultar esse velho homem, nascer de novo, né? Aí eu falava, então, né, eu já nasci de novo, é que a minha mãe não permite. E o senhor me entendia isso. E eu falava, pastor? Como que eu vou me batizar se minha mãe não permite? Porque minha mãe tem medo de eu ser crente. E o pastor falava, não, Thalita, continua na dança, continua fazendo. E aí aconteceu uns problemas na igreja, o senhor já me colocou como líder. E eu era líder e não era batizada, mas o senhor conhecia meu coração. E eu falava, pastor, eu tenho que obedecer minha mãe. Como que eu vou me batizar sem ela me abençoar? E aí um dia Deus moveu os céus lá com uma tia minha e falou, Sônia, permite a Thalita se batizar porque ela está preparada, porque o medo da minha mãe é que muitos crentes, pessoas que ela conhecia, que se firmou em Deus, se desviou, a vida virou um trem. E aí ela falava, minha filha, você está muito nova para se batizar, para viver essa vida aí, que não sei o quê. Então, não sei se o senhor lembra dessa história, mas isso foi muito forte para mim. Lembro, sim. Sabe, Thalita, às vezes eu, até por alguns outros líderes e pastores, eu também era, às vezes, criticado e até mesmo questionado pela minha forma de agir, né? Porque eu sempre procurei entender as pessoas e nunca impedir que a pessoa fizesse algo para Deus baseado simplesmente porque a pessoa ainda não passou pelas águas, por exemplo. Eu acho que a gente perde, ou a igreja perde muito, quando começa a limitar, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Eu acredito que existem coisas que estão na Bíblia e precisam ser observadas. E acredito que existem outras questões que são colocadas pelo homem para que seja diferenciado de um grupo, por exemplo, né? E eu vejo assim, Deus, ele quer de nós um coração puro, que a gente possa fazer o melhor para Deus. E isso independe, muitas vezes, de algumas coisas, por exemplo, que são relevantes, às vezes, só para o homem, né? Se não for batizado, não pode, tá? Mas a pessoa, mesmo sem ser batizado, pode ser ofertante, pode ser dizimista, né? Uhum. Mas, às vezes, em alguns lugares, não pode trabalhar ou fazer algo para Deus, né? Uhum. A pessoa, muitas vezes, quantas vezes eu vi pessoas chegando na igreja, pessoa com um coração maravilhoso, não vou citar nomes, mas muitas delas você conheceu, e a pessoa, às vezes, ainda já tinha uma vida longa de vivendo com o marido, mas não eram casados. Uhum. E, às vezes, por algumas questões pessoais, ou por algumas questões que envolviam outras questões, não podiam, naquele momento, casar-se. Mas eram pessoas que tinham o coração voltado para Deus e queriam, e tinham a sede de fazer. E eu permitia que eles trabalhassem para Deus. Permiti que eles fizessem para Deus. Mas se outros me criticaram por isso, ou continuam me criticando, ou achavam que eu estava errado, eu acho que quem vai me julgar um dia é Deus, né? Eu sei que essas pessoas fizeram para Deus um trabalho magnífico, maravilhoso, ganharam almas para Jesus, levaram outras pessoas a conhecer Jesus, tá? Através do amor. O amor que a gente procura mostrar. E eu acho que isso é importante. Jesus Cristo, quando ele encontrava com alguém que, por exemplo, um exemplo fantástico da Bíblia é o encontro de Jesus com Maria Madalena. Ela foi pega no ato de adultério, foi levada ali perante ele para ser apedrejada, ela já estava condenada pela opinião das pessoas. Então, ela não foi levada na presença de Jesus com carinho. Não foi levado assim, vamos lá que eu vou levar você para ver Jesus. Não, ela foi levada sendo humilhada, talvez arrastada, apanhando pelo meio do caminho. E quando ela chega na presença de Jesus,
naquele momento, Jesus olha para ele e fala assim, olha, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas saíram, não tacaram pedras, e de repente Jesus Cristo olha para ela e faz uma pergunta, aonde estão aqueles que te acusavam? Ela fala, não foram embora, não sobrou nenhum. E ele diz para ela, eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Ou seja, aquilo que ela fez até aquele momento, para ele, não tinha relevância nenhuma, ele perdoou ela. E ele só pediu para ela o quê? Ele orientou, né? Vá e não peques mais, ou seja, vá e mude de atitude. Tenha uma atitude diferente, né? E é isso que Jesus quer de nós. Eu posso vir para Jesus como eu sou, mas o Evangelho, ele quer de nós renúncia, né? Deus espera que a gente possa renunciar a algumas coisas na nossa vida para que a gente possa servi-lo de coração, né? Sem reservas, sem medo, tá? E é isso que você aprendeu e que, graças a Deus, você ensina hoje também. Com certeza. Olha, eu sou muito grata. E essa questão da renúncia realmente é em todas as áreas da vida. Teve uma vez que o senhor sempre assim, pregando, ensinando sobre o dízimo, o senhor foi tocado a perguntar quem que queria entregar 10% de oferta também. Ali, para mim, falei, gente, é isso que eu quero. Eu ganhava R$100. R$100, né? Meu primeiro emprego. Eu falei assim, é ótimo, eu oferto 10 já de dízimo e 10 agora de oferta e um valor ótimo, e ainda fica R$80 para mim, né? E ali, aquilo, eu fiz aquele propósito com o Senhor, e eu, pastor, permaneço até hoje com esse propósito. Eu não sei se o senhor, em algum outro momento da sua vida, já foi conduzido por Deus para levantar esse propósito na vida de outras pessoas, mas para mim, a prosperidade do Senhor é que nada me falta, sabe? Eu acho tremendo, assim, sabe? Deus honra a minha vida, a vida do meu esposo em todas as áreas. Sempre eu investi muito na área do estudo, né? Então, eu me formei, eu fiz concurso. Para mim estar hoje onde eu estou, que é concursada, eu já fiz 18 concursos. E para você estudar para concurso e fazer as provas, tem que ter dinheiro. Então, tudo é um investimento. Eu já viajei um monte nessa área da dança, em congresso, essas coisas. E assim, eu falo, pelo pouco dinheiro que às vezes eu já tive, eu já vivi, já fiz tanta coisa. Então, assim, é a prosperidade do Senhor. E eu sempre fui... Antes eu não entendia como que as pessoas falam que ama Deus e não são fiéis no dízimo e nas ofertas. Mas hoje eu entendo, tem várias outras coisas, né? Mas antes eu sempre fui até criticada, não sei se o senhor lembra também, por ser muito radical. E por ser muito radical, algumas pessoas se afastavam de mim, porque a minha conversão, ela trouxe alguma coisa, algumas questões em outras pessoas, assim, né? Nossa, é muito radical, quer ser santa demais, né? Então, eu sempre falava que eu queria casar virgem, e graças a Deus eu casei virgem, e tantos princípios que eu falava que eu queria ser e fazer, aconteceu. Então, assim, é porque eu decidi, eu fui ensinada, e eu sou grata a tudo isso. Então, hoje, assim, quando algumas pessoas ainda têm dificuldade no dízimo, eu fico, Senhor, por quê? Mas a pessoa não decide e vive uma vida enrolada financeiramente, você tá entendendo? Porque não é fiel, nem no dízimo, nem na oferta, e muito menos não administra bem também, né? Então, assim, isso eu sou muito grata. Então, em todas as áreas, com 15 anos, eu realmente foi uma escola. Eu sou grata ao senhor, a pastora, o Sérgio, que era o líder de jovens, né? O Sérgio, que a gente chamava de Bala. A Ana, sim, que era professora de escola bíblica. Então, assim, eu fui realmente bem ensinada, e eu sou grata à palavra de Deus e ao, como o senhor disse, a querer, né, que a palavra de Deus fosse o meu manual, né? Isso para mim é, sim, maravilhoso. Essas bases, né, de viver pela palavra. E hoje, às vezes eu fico assim pensando, o pastor, o senhor tem, quem é pastor sempre é assim, o senhor o meu pastor agora também, ele é assim, calma, Thalita, vai melhorar. Aí, às vezes, eu penso, eu acho que esse pastor tá mentindo para mim, que não melhora. Mas Deus dá graça pra gente se fortalecer e passar, né? Mas eu fico pensando assim, como que vocês, como pastor, conseguem consolar a vida da gente? O meu pastor tem hora que eu tô desesperada, né, atualmente,
E aí ele vem lá, não, Deus vai nos levar às águas tranquilas, que não sei o quê. É desse jeito, mas... A gente aprende com o tempo a crer que Deus ele vai sempre estar presente. E a gente pode passar por momentos difíceis. A dificuldade surge para todo mundo, assim como o sol, né, nasce para todo mundo todos os dias. A dificuldade também. Por exemplo, nós vivemos aqui, ainda estamos vivendo um tempo de quarentena, né? Hoje eu moro na cidade de Bauru e a gente está vivendo um tempo de quarentena. Dificuldades para todo mundo, muitas empresas falindo, muitas pessoas desempregadas. Então nós vemos que essa dificuldade, ela não surgiu para um grupo eletivo, não, ela é para todas as pessoas. E o que faz a diferença na nossa vida é a fé, é confiar em Deus, é ter a certeza de que Deus ele está presente. Né? Tem uma canção que a gente canta hoje na igreja que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Né? E aí o refrão diz, eu não adoro a Deus pelo que ele me fez, mas eu adoro a Deus por aquilo que ele é. Então, a nossa fé não depende do que Deus fez ou vai fazer. Né? Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E aí a gente consegue entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Ah, mas a batalha, o sofrimento faz parte do propósito? Sim. Deus, quando Deus permitiu, ou quando Jesus permitiu que os discípulos entrassem no barco para atravessar as margens para o outro lado, no mar da Galileia, Jesus sabia que haveria uma tempestade, sabia tudo que iria acontecer, porém ele não impediu os discípulos de entrar. E aí eu entendo que Deus, ele abençoa as nossas vidas de uma forma muito ampla, e muitas vezes ele não nos livra de entrarmos numa tempestade, mas ele nos livra na tempestade. Né? Ele permite muitas vezes a tempestade em áreas da nossa vida, mas ele está ali para nos livrar. Basta nós clamarmos, e ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Ai, que gostoso te ouvir, pastor. Deixa eu te lembrar uma coisa que o senhor sempre falava, que existe 3 tipos de pessoas dentro da igreja. A que faz acontecer, a que não faz nada e a que não faz nada e reclama ainda. E aí o senhor sempre falava, que tipo de pessoa nós queremos ser, né? E eu sempre falava, gente, eu quero fazer acontecer, sabe? Então, esse gás, esse desejo de fazer acontecer. E aí, no decorrer da minha vida, nesses 20 anos, eu vi muita gente em Deus, querendo que Deus fizesse milagres na vida dela, mas assim, ela não entendendo o papel dela no âmbito humano, sabe? Tipo, você sonha, você quer que Deus faça um milagre, mas você tem que correr atrás, você tem que fazer. Então, assim, o que o senhor pode dizer, porque aí a gente já está dando o nosso horário já de encerrar, para essa questão de Deus, da fé, Deus tem propósito, mas assim, de nós também entendermos o nosso papel enquanto ser humano, de fazer o que é possível, porque Deus faz o impossível. E até dentro da igreja também, hoje em dia, assim, as conversões genuínas tá bem difícil, pessoas dispostas a fazer para o Senhor, eu não sei se tudo isso é reflexo do capitalismo, do individualismo, mas assim, nesses 20 anos eu já vi de tudo também, e o senhor já deve ter visto de tudo. Como que o senhor orienta, o que o senhor fala para as pessoas saírem um pouco dessa individualidade, servirem mais a Deus? O que o senhor pode nos dizer? Sabe, eu acho que uma das coisas que atrapalha muito é algo chamado religiosidade. As pessoas vão para a igreja e muitas vezes elas se tornam religiosas. Elas não têm uma vivência com Deus e não querem ou não buscam conhecer a Deus. Eles se apegam aos princípios de uma religião e não àquilo que Deus realmente quer. E aí a pessoa, ela começa muitas vezes, o foco dela, né, ela começa a focar assim, a ver os erros. Erros nós vamos achar em todos os lugares que são administrados por homens, porque todo homem é falho. A igreja é falha, o homem é falho, né? Por isso que a única cabeça da igreja tem que ser Jesus Cristo, porque é a única que não falha, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas se decepcionam
porque elas se apoiam muitas vezes num líder. E o líder, infelizmente, ele pode errar. A pessoa muitas vezes se decepciona porque ela vai para a igreja. Hoje, as pessoas vão para a igreja esperando o que Deus pode fazer por ela. Mas a igreja surgiu para que nós tivéssemos um local para nos reunirmos para adorar a Deus. Então, o princípio da igreja é a adoração, né? O que Deus vai fazer por mim é consequência da minha adoração e da minha busca por Deus, né? Porque se nós olharmos por um ângulo muito reto, Deus não tem obrigação nenhuma de me dar nada. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Ele me abençoa porque ele me ama. Ele me abençoa porque ele tem um propósito. Eu acho que hoje, sabe, Thalita, a culpa das pessoas, até na maneira deles crerem, a culpa é dos pastores, é nossa. Porque houve uma época da igreja em que o foco da igreja passou a ser prosperidade. E a busca das pessoas passou a ser prosperidade. As pessoas não vão à igreja para procurar Deus. Eles vão à igreja para ter uma vida melhor. Vão à igreja porque a igreja oferece para eles uma vida melhor, a prosperidade, a cura e tudo mais. Eu quero dizer uma coisa: Jesus tem prosperidade, Jesus tem cura, tem saúde, tem solução dos problemas, mas este não é e não pode ser o foco. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele curou, ele libertou, ele prosperou, ele fez tudo, mas a mensagem dele era: é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, ele estava trazendo o reino de Deus até nós. E o que é o reino de Deus? Um reino de paz, de amor e de justiça, né? Então, Deus tem prosperidade? Tem. Mas, como eu disse, as igrejas mudaram o foco. O foco deixou de ser a salvação. As igrejas hoje não fazem mais apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, eles fazem apelo para quem quer dar uma oferta para conseguir prosperidade. Tá? Eu acredito que Deus pode sim dar muita prosperidade, mas esse não deve ser o foco. O nosso foco deve ser buscar a Deus, né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Tá? Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus diz que as demais coisas me serão acrescentadas. E eu acho que o foco da igreja é que se perdeu. Muitos líderes, né, durante muitos anos, eu fui muito cobrado. Eu fui pastor do ministério que você me conheceu durante 29 anos. E eu era muito cobrado por resultados. Até o ponto em que eu decidi que eu não iria mais ser cobrado por resultados. E eu iria fazer a obra de Deus, continuar fazendo a obra de Deus, me desligando daquele ministério e fazendo a obra de Deus através de continuar a pregar o evangelho, ensinar as pessoas a irem a Deus, mas sem que eu tivesse sendo cobrado por um resultado e tivesse que cobrar por um resultado. Entendeu? Então, eu acho que a cobrança hoje é muito grande. E aí os líderes se perdem pela cobrança e acabam cobrando por algo também. E isso faz com que muitas pessoas percam o foco, se desesperem e deixem de buscar verdadeiramente a Deus. Deus continua sendo amor. Amém. Glória a Deus. Nossa, e eu queria terminar assim também dizendo, quando eu olho para a minha vida, quando com 15 anos eu me converti, hoje eu estou com quase 20 na presença de Deus, a gente cria, assim, uma expectativa, pastor, que tudo vai ser lindo um dia. Hoje eu estou passando por dificuldade, aí amanhã vai ser lindo. Aí hoje eu estou passando por dificuldade, amanhã vai ser lindo. Essa expectativa de amanhã vai ser lindo parece que nunca chega. E se a gente continuar pensando dessa forma, a gente desanima. Então, a gente tem que ressignificar mesmo os problemas, quando na Bíblia fala, né, dai graça nas tribulações, porque tudo é um processo mesmo que Deus está nos levando, onde nós iremos chegar, com certeza, num lugar melhor do que nós estamos hoje. Mas o que eu olho para a minha vida, igual ontem eu falei na minha série, que quando eu me converti, eu não vim de uma dor. Eu não era ex-usuária de droga, ex-isso, ex-aquilo. Não, mas eu já tinha um caráter, né? Não mentia, não roubava. Então,
quando você pensa que, às vezes, Jesus, ele não... Tem gente que ele quer que Jesus transforme a vida dele só terrena. E o plano de Deus é maior do que transformar a vida terrena. Às vezes, aquilo que eu tanto almejo, eu falo, Thalita, talvez não vai acontecer na minha vida terrena, mas não importa. O que importa é que o maior galardão é a eternidade. Então, quando eu penso nisso, eu me renovo, eu falo, Senhor, amém, glória a Deus, porque na Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E há convicção no meu coração que eu te amo, Senhor. Se não é para acontecer isso que eu gostaria, amém. Mas não me faz desanimar dele. Então, eu gostaria de passar essa mensagem para quem nos ouve, porque assim, as pessoas começam em Deus com expectativa terrena, e aí passa-se um tempo, Deus não está fazendo por mim, então vou largar a mão. E, na verdade, ele já fez. O melhor de Deus, ele já fez, ele já entregou, que foi o seu filho amado, né? Então, assim, essa base que vocês me ensinaram, essa base que eu continuo acreditando e que faz sentido para mim. E hoje eu respeito as pessoas que não querem Jesus, que não estão em Jesus, porque eu entendo que Jesus não faz sentido para elas, então hoje eu convivo melhor com as pessoas que não querem Jesus, porque antes eu queria enfiar Jesus na cabeça das pessoas, e hoje não, eu falo, ok, beleza, quando ele fizer sentido para você, eu vou ficar feliz. E eu queria dizer também assim, sabe, pastor, como eu tenho essa história na minha vida da rejeição, um dia Deus te usou, logo que o senhor estava indo embora, eu estava muito triste, mas muito triste com o Senhor, com Deus, né? Porque o Senhor estava indo embora. Porque o Senhor plantou no nosso coração muitos sonhos, e aí Deus, cadê todos os sonhos que o Senhor plantou? Então eu fiquei muito chateada mesmo. E aí o Senhor falou para mim assim, Thalita, se tudo que a gente sonhou não aconteceu, mas se o plano maior de Deus era eu ter vindo para Dourados, né? E você ter se convertido e hoje você tá firme no Senhor, já valeu a pena. Nossa, eu ganhei a vida ali, sabe? Foi tremenda essa sua palavra. Então, aí tem gente que fala assim, nossa, essa Thalita gosta de ser amada. É isso, é verdade. Quem não gosta de ser amada? Eu me senti super amada ali naquele momento, entende? E aí eu lembro, falo, gente, se o maior plano de Deus era ter trazido o pastor Edson para me salvar aqui, né, para Dourados, amém, o propósito foi feito. Então, às vezes, a gente não entende os propósitos do Senhor, né? Eu queria muito, eu sofri demais quando o Senhor foi embora, foi para mim um baque, mas me levantei, fui para outra igreja, né? Porque aí era mais perto. Os meninos, eu sou muito grata a todos os meninos que terminavam o culto, me traziam, aqui era 40 minutos de bicicleta, eles me traziam, voltavam embora, né? Às vezes no sábado eu vinha, voltava no domingo de manhã, almoçava na casa de um, dormia na casa de outro, tudo isso foi mais de 2 anos. Então, assim, foi um tempo de muito acolhimento, de muita aproximação, mas aí quando o senhor foi embora, eu falei, não vou mais ficar nessa vida nômade, né? Vim para cá para Dourados, como lá fosse outra cidade. Vim para cá e eu quero agradecer mesmo, assim, passar através dessa live, desse momento, que tudo tem um propósito, nada é por acaso mesmo. Quando eu aceitei o convite para ir para Dourados, eu não fui para ficar alguns anos. Meu objetivo era estabelecer aí, ficar aí, né? Mas, como a gente sempre diz, Deus tem os seus propósitos, né? Só para me falar para você também aqui, quando a gente retornou e depois de alguns anos eu acabei indo para Boracéia com a comunidade, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor de 92 anos de idade. Esse senhor, ele, nas últimas semanas de vida, ele aceitou Jesus como Salvador, desceu as águas do batismo e me entregou um livro de bruxo, do São Cipriano. Ele falou assim, pastor, a minha vida inteira eu fui um bruxo, eu fui alguém que me envolveu com muitas coisas. E poucos dias depois do batismo, o Senhor recolheu ele, né, alguns meses. Então eu vejo assim, sabe, Deus tinha um propósito, e a gente faz parte de um propósito de Deus. O que me deixa feliz é saber que um dia nós vamos estar todos juntos, sem ter a necessidade de despedida, né? Mas até esse dia chegar, nós vamos ter momentos
de separarmos, né? Hoje, como você mesmo disse, fazem praticamente... Eu saí de Dourados quando a Amanda tinha um ano e pouquinho. A Amanda já está com 16 anos, né? Então, olha quantos anos que a gente não se viu mais. A gente, às vezes, conversa, se vê através de um aparelho de celular, mas a gente nunca mais teve oportunidade de estar junto, né? Mas eu continuo crendo em todas as promessas que o Senhor tem, em todas as promessas que Ele fez e em tudo que Ele vai continuar fazendo. E eu louvo a Deus pela tua vida e que Ele continue te ajudando, te abençoando e usando você poderosamente. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Eu amo o Senhor, amo a pastora Cristina, amo as crianças que já estão tudo grande. Antes eu era criança, adolescente, elas eram criança, agora tudo lindas, maravilhosas. Mando um beijo para elas. E um dia, assim, teve um ano que eu fui te visitar em uma igreja, numa cidade que eu não estou lembrando o nome agora. Mas eu fui e depois nunca mais a gente se viu também, mas agora esqueci. Mas era aqui no Mato Grosso do Sul, não era? Ou era em São Paulo já? Não lembro. Uma cidade, poxa, agora esqueci também o nome. Eu já tenta lembrar. Foi logo que o senhor foi embora de Dourados, demorou uns dias, o senhor estava já em outra cidade, eu fui, mas eu esqueci agora qual que é a cidade, o nome da cidade, mas eu lembro depois. Gente, muito obrigado, você que está nos acompanhando, compartilha essa live. Essa live, ela muda, assim, a Thalita de tudo que você ouviu até agora, e aí, a partir de agora, eu vou te falar da Thalita em Cristo. Antes eu estava falando da minha história, da minha infância, de como eu sofri, preconceito, tantas outras coisas, como que eu lidava, né? E agora, a partir de agora, nas séries Thalita sendo Thalita, é a Thalita com toda essa bagagem de história e mais, né, um ingrediente especial, né? A Thalita em Cristo, né? Uma nova criatura. E você pode ter certeza que vale a pena. Fácil não é, com certeza não é fácil, é difícil. A caminhada com Cristo, ela é negar a nós mesmos todos os dias, carregar a nossa cruz. Mas é uma cruz que fisicamente parece pesada, mas em Cristo ela se torna leve. É loucura para a mente, né? Mas sim, dá para viver de uma forma leve, diante de lutas, dificuldades. Ontem mesmo eu falei que se eu ver alguém mal perto de mim, eu já fico bem na hora, se eu tiver mais ou menos. Então, assim, é um processo que você vive em outro mundo mesmo, né? E não é no mundo da Alice País das Maravilhas, é no mundo do Senhor, é no reino de Deus, e no reino de Deus é assim, quando um não tá bem, o outro levanta. E nós nascemos para isso, né? Eu agradeço muito, pastor, pastora Cristina, tudo que vocês me ensinaram. Quer dar um tchauzinho para as pessoas aí? Quero sim. Que Deus abençoe você, você que está nos assistindo, que vai assistir essa live, que Deus possa abençoar a tua vida. E eu quero dizer para você o seguinte, esquece a religiosidade. Religião é uma canoa furada, que leva as pessoas muitas vezes para longe de Deus, tá? Esquece as pessoas que são chatos por causa de uma religião e saiba que existe alguém que te ama muito e morreu por você na cruz do Calvário, e esse alguém chama Jesus Cristo. Então, esquece religião e procure conhecer Jesus, tá? Eu vi a história recente de um homem ateu, que ele disse que ele começou a estudar a história de Jesus porque ele queria ter argumento para dizer que Jesus não existiu, ou que ele era um charlatão, ou que ele não era o que as pessoas pensavam. E ele estudou tanto a vida de Jesus que ele aceitou Jesus como Salvador, se converteu e mudou de vida, né? Porque é impossível que alguém conheça quem é Jesus e não se apaixone pela história dele, por ele verdadeiramente. Então, eu não quero que você conheça uma religião, mas conheça Jesus. E se você conhecer Jesus, depois você poderá dizer se realmente ele é ou não um ser maravilhoso que tem algo tremendo para você. Que Deus possa abençoar você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua família. Thalita, que Deus abençoe você, teu esposo, teus filhos, a tua casa, o teu trabalho,
e que você continue fazendo esse trabalho tão lindo para Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe você que está nos assistindo. Amém. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Compartilhe a live.